Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro, quero pedir desculpas pelo nosso atraso, nós tivemos um problema técnico aqui, mas estou muito contente de ver tantos gestores e gestoras reunidas aqui conosco nessa tarde no YouTube. Quero fazer um agradecimento especial aos nossos... Todo mundo é especial, né? Os nossos conselheiros, as nossas conselheiras, o secretário Aldo Valentim, que encontrou um tempo na sua disputadíssima agenda para vir aqui conversar conosco, paranaenses. O secretário Aldo, ele não conta, mas ele já é paranaense de coração, porque está sempre aqui respondendo e tirando nossas dúvidas. Sou vizinho 2 vezes, né? Porque moro em São Paulo, né, tecnicamente, trabalho em Brasília, e minha família é de Santa Catarina, então estamos... A gente está no meio do coração aí, então. E no coração, né? Isso que é o mais importante. Então, boa tarde, conselheiros, conselheiras. Quero dar um abraço especial no pessoal de Piraquara, Rio Negro, Reserva do Iguaçu, Matelândia, Cruz Machado, Campina Grande do Sul, Quitandinha, Toledo, Bituruna, Paranacite, Nova Esperança do Sudoeste, Santa Lúcia, Nova Santa Rosa, Itaperuçu, Prudentópolis, Iracema do Oeste, e daqui a pouco eu falo mais, senão a gente vai ficar aqui a tarde inteira contando os municípios. Obrigada, gestores, gestoras. Essa reunião, como foi publicada o regulamento, na sexta-feira nós temos algumas dúvidas, vocês mandaram grandes contribuições, nós fizemos uma que palavra que eu uso, Eliette? Nós fizemos uma... Compilado. Sim, compilado, exatamente. Compilamos todas as dúvidas e preparamos um documento. A Eliette vai fazer aí umas perguntas para o secretário Aldo, tendo em vista a dúvida da maior parte dos municípios. Então, vamos começar logo para a gente não se enrolar. Está aí já para vocês? Já está na tela, Eliette. Tá, eu não vou colocar no modo apresentação, porque, de repente, ele trava quando a gente muda, né, de um slide para o outro. Primeiro, queria também cumprimentar nosso querido secretário Aldo, por mais uma vez estar aqui conosco, pela sua presteza, gentileza de sempre, né? Então, secretário, nós enviamos um Google Doc para todos os municípios, solicitando que eles enviassem para nós todas as dúvidas, e nós, então, né, vamos aqui, selecionamos as principais dúvidas, aquelas com maior incidência, incluímos algumas dúvidas também nossa, da secretaria, e algumas dúvidas do conselho, porque estivemos hoje reunidos, né, discutindo o tema, então aqui é um compilado dessas dúvidas todas. Para os municípios, a gente quer dizer que algumas dúvidas que são mais simples, para a gente otimizar o tempo aqui do secretário, nós não estamos colocando a dúvida para ele, nós estamos colocando os temas mais complicados. Os mais fáceis, né, que a gente já sabe a resposta, a nossa equipe vai estar respondendo, vamos preparar um FAQ, que são as perguntas, né, as respostas das perguntas mais frequentes, vamos colocar no nosso site e vamos estar encaminhando também as respostas pelo WhatsApp. Então, secretário, nós vamos começar com a pergunta que faz menção à aplicação dos recursos do subsídio, incisos 2, né, da lei, do artigo 2º da lei. No parágrafo 2º-A, foi estabelecido agora no novo regulamento um prazo para o aceite de despesas, né? Da seguinte forma, está lá, as despesas a que se refere o parágrafo 2º incluem aquelas vencidas ou vincendas entre a data de entrada em vigor do decreto 06, né, de 20 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Então, a pergunta é, como resolver os casos em que os espaços culturais pagaram, em 2020, contas anteriores ao decreto 06, considerando que a legislação anterior não vedava essa limitação de prazo aí? Então, essa é a primeira pergunta. Tá, então acho que aqui é o seguinte, né? Aqui eu acho que o primeiro passo é a gente verificar o edital, o instrumento que regulamentou essa concessão do benefício, para ver qual tipo de
de abertura, de regra que ele estabelece, a gente nunca pode esquecer, né, que na execução, na ponta, tanto no caso dos estados quanto dos municípios, é o instrumento, né, o edital, popularmente, que vai regulamentar no passo a passo algumas questões, né? Então, o primeiro passo, estava claro no edital a vigência, né, das despesas, isso é importante a gente saber, tá? Então, o que eu oriento no geral? Antes da gente passar para qualquer tipo de punição, né, porque não é o foco punir ninguém, isso é a última instância, né, eu recomendo ao gestor municipal que verifique o edital que concedeu o benefício para este espaço cultural. Quais regras estavam lá estabelecidas, tá? E, de base da legislação, conversar com o setor jurídico, né, para apurar, né, e chegar no consenso do melhor encaminhamento, porque, veja, se a gente tem uma regra anterior que estabelece um procedimento e uma regra posterior que estabelece um outro, no passado a gente não ia saber o que iria acontecer no futuro, correto? Então a gente precisa chegar na melhor conclusão, né? Apurar o que aconteceu, verificar o que dizia o edital, para que a gente possa achar a melhor solução para esses casos, né? Que não devolução de recursos, que não punição, inabilitação, etc., porque não é o foco nosso, né, gestores públicos, extremar sem a apuração. Eu acho que aí, feito esse passo a passo, né, antes de qualquer medida, fazer como a gente sempre faz, Eliette, casos omissos, esses casos diferenciados, trazer aqui para a Secretaria Especial já o caso concreto, né, para eu não dar uma resposta ou a nossa equipe aqui no atacado, que não é adequado, para a gente ver a melhor orientação, né, e aí checamos também a visão do Tribunal de Contas, a gente sempre dialoga com eles nos grandes problemas, às vezes os pequenos problemas também, para orientarmos os municípios via comunicado, um ofício de orientação, alguma situação assim, a resolver da melhor forma possível essa questão, né? Então, o que eu recomendo? Antes de partir para punição, o gestor do passado errou, o espaço estava de sacanagem, nada disso, né? Vamos primeiro analisar o edital, ter uma conversa com a área jurídica da prefeitura, apura o que aconteceu, né? E aí fecha um breve relatório e a gente conversa, submete aqui para a nossa equipe para a gente orientar, porque ainda a prestação de contas final, relatório final, ainda está longe. Então dá tempo de esclarecer, de resolver todos esses pontos que essas mudanças, né, esses complementos de legislação, eles tendem a gerar no processo, né? Então, a minha orientação para todos os gestores, muita paciência, checa o instrumento, dialoga com o jurídico, apura o que aconteceu, organiza um relatório sucinto e traz aqui para a gente, né, para a Secult, para a gente avaliar e orientar. Pode até reunir depois, espero que não sejam tantos municípios, né, Eliette e Luciana, fazer uma reunião só com esses municípios a partir dos casos concretos para a gente orientar e resolver da melhor forma possível, tanto para o gestor local quanto para os espaços. Tá bem. E no caso de encaminhar esta dúvida para o Ministério, secretário, qual seria o e-mail melhor para encaminhar? Pode encaminhar no Auxílio Cultura, aqueles que vocês já estão acostumados, pode encaminhar no meu e-mail também, né, nos dois, e a gente vai aqui tratando a informação, tratando a dúvida. Tá bem. Então, a nossa equipe vai colocar aí no chat do YouTube esses dois e-mails. Vou pedir aí para a Adri e para a Luciene, ou então a André, que faça isso, por favor. Então, a segunda pergunta é, no caso dos recursos revertidos por nós aos municípios, né? Nós aqui, a secretaria, aquele recurso que está lá no fundo, nós vamos encaminhar para o município.
Para quem que o município presta conta? Para a União, Ministério, ou para a Secretaria? No caso dos recursos revertidos. Aqui eu tinha uma pergunta. O recurso é da Lei Aldir Blanc? É. Correto? Uhum. Então, aqui é o seguinte, para a gente cobrir os dois santos aí, né, tanto as regras do fundo estadual, que provavelmente tem regras, tem procedimentos, etc, etc. Eu não conheço aí o fundo estadual de vocês, mas todo fundo tem uma regra e vai exigir uma prestação de contas, etc. O que eu recomendo? Né? Eu recomendo o seguinte, vai elaborar a prestação de contas, submeter ao fundo estadual para cumprir ali a obrigação para com o Estado, né, para não gerar no futuro, porque qual que é o nosso problema na administração pública, gente? A gente está sempre preocupado, muitas vezes, com o futuro, né? O que o tribunal vai analisar, o que, né? E às vezes não é no mês seguinte, no ano seguinte, às vezes é 3, 4 anos depois que as nossas contas vão ser julgadas. Então, o que precisa? Cercar dos dois lados. Faz a prestação de contas para o fundo, e essa mesma prestação de contas, né, o município e o Estado vão submeter no seu relatório final para cumprir a Lei Aldir Blanc. Não precisa nem ser diferente, né? Vai dizer, gastei com tantos espaços, fiz tantos editais, vai colocar lá as comprovações, etc. Tudo isso vai prestar contas, a mesma peça, para os dois mecanismos, vamos colocar assim. Tá? Fundo e Lei Aldir Blanc. Tá. E no caso dessa prestação de contas, né, a gente observar que há irregularidade na aplicação do recurso. Qual é o papel do Estado? O papel do Estado é cumprir aquilo que determina a legislação. A gente não tem por onde fugir. Tá. Aí vai, né? Primeiro, analisar as contas, fazer diligência, entender o que aconteceu, qual foi o processo, quais orientações naquele momento, né, as dificuldades, entender tudo isso, sanear, e depois, não tendo nenhuma solução, vai ter que aplicar aquilo que a lei determina. Né? Tanto na legislação da Lei Aldir Blanc, que ela também trata de alguns procedimentos de prestação de contas e até mesmo penalidades, como as regras do direito administrativo. Né? Tá. E o tempo para análise dessa prestação de contas? Se ela está dentro da Lei Aldir Blanc, ela segue aqueles prazos estabelecidos já no decreto, né, que vão até praticamente o meio de 2022. Tá? Ok. Artigo 12, recursos revertidos. Parágrafo 7º diz o seguinte: compete ao município interessado e ao Estado conjuntamente promover o cálculo dos valores a serem transferidos com distribuição do valor existente na conta de reversão de forma proporcional aos valores revertidos. Neste caso, nós observamos na planilha encaminhada pelo Ministério que houve um rateio de 99,39% dos recursos, e não 100%. E o Estado não mexeu nos recursos que recebemos dos municípios. Queríamos entender essa diferença, secretário, já que depois a gente tem que prestar contas e precisamos entender por que no rateio vindo, né, sugerido pelo Ministério, não estão em 100%, não está lá a previsão de retorno de 100% dos recursos. Então, isso tem que verificar o que ocorreu, né? Então, a gente vai precisar fazer uma análise aqui novamente das contas. Teve algum município que pediu a menos, por exemplo, qual o fator, para explicar, né? De todo jeito, o cálculo ele vai ter que ser proporcional, né? Isso é importante todo mundo entender, né? Que é a próxima pergunta. Então, aqui verifica-se o caso dos 99, mas isso nem precisava ser tratado numa reunião geral, poderia já ter mandado antes, né, um ofício, algo assim, para a gente poder ter já checado as contas e observado. Mas isso não deve ser nenhum problema, além de algum saldo a menos ou a mais de algum município.
Tá. Nós até mandamos, fizemos uma checagem geral, só que depois que veio esse ofício, é que a gente viu que tinha, mas a nossa equipe está em contato também. Tá Tá? bom. Checaremos. Eu achei que, de repente, tivesse uma conta aí de chegada, que pudesse ter uma fórmula utilizada, entendeu? E que gerasse esse percentual aí. Por isso que a gente colocou aqui. Mas vamos lá, então. Municípios que executaram totalmente os recursos em 2020 e têm interesse, né, de continuar aplicando o recurso, eles terão direito a algum rateio? Neste caso, como ele deve se manifestar? Ou seja, ele recebeu o dinheiro, aplicou totalmente em 2020, não tem saldo, já está prestando conta, mas a pandemia continua e ele tem interesse em participar do rateio. Tem oportunidade de fazer isso ou não? Não, ele tem direito só a receber o montante, né? Porque, veja bem, a lei ela não mudou, ela foi complementada, né? Complementada na reversão lá do projeto de lei 795, e aí gerou o nosso decreto. Pode ver que se vocês entrarem tanto na lei quanto no decreto lá no site do Planalto, ela vai aparecer já consolidada, né? A gente não lê as legislações separadas, elas vão aparecer a lei reorganizada, né, com a reversão do PL 795, e o decreto lá, aquele 1º de junho do ano passado, alterado com esse decreto da semana passada. Então, o que acontece? Como a regra no ano passado era, né, aquele cálculo inicial, então, se o município recebeu o seu montante, né, e ele já executou o seu montante, ele não tem direito à reversão, porque tanto no 795 quanto no decreto atual, a questão da redevolução, né, a gente deu um nomezinho aqui, a gente brinca, que é essa reversão dos estados, né, para os municípios, no caso dos municípios que reverteram aos estados, ou no caso dos municípios que no ano passado, por algum motivo, ficaram inertes e não solicitaram os recursos, a União repassou aos estados, né, para que os estados pudessem ali executar em benefício da sua população, do setor cultural no geral ali daquele estado. Então, somente esses casos, tá, que a gente vai trabalhar a prerrogativa dessa devolução. Então, se o município, sei lá, vou chutar aqui um município, tá? Não sei. Londrina já executou todo o valor, Londrina não vai ter direito à reversão. Por quê? Porque Londrina executou os valores autorizados pela legislação, o valor máximo autorizado. Tá? Ok. Tem alguns municípios, os municípios estão pedindo lá no YouTube que eu coloque no modo apresentação. Acontece que quando eu coloco no modo apresentação, às vezes ele trava o slide. Então, a hora que eu mudasse, né, pode ser que eu não consiga daí alterar lá, tá? Então, vamos lá ver. Municípios que executaram parcialmente e mantiveram o saldo em conta em atendimento ao comunicado, eles terão direito ao rateio? A gente sabe que a resposta é praticamente a mesma da anterior, né, secretário? Mas é importante que os municípios ouçam isso de você. Então, é o seguinte, o município recebeu o valor, o município, por algum motivo, executou parcialmente, foi um período curto, pandemia, teletrabalho, tudo ficou mais complicado, eleições, né? Então, ele executou parcialmente. E eles mantiveram saldo na conta corrente, o saldo daquele valor que ele tinha direito no repasse da União para o município. Então, ele também não tem direito ao rateio, ele tem direito a continuar a usar, executar os recursos que estão lá parados na conta, bem como os seus rendimentos, tá? Então, ele vai observar, né, se houve despesas incluídas em restos a pagar ou não, vai fazer essas observações, né, do ponto de vista contábil e financeiro, né? Para isso, eu oriento que os gestores municipais sempre se comuniquem, né, com a área financeira, com a Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Economia,
contabilidade, etc., da prefeitura, né, para entender como é que está a situação contábil, né, do recurso. Se ele tiver já inscrito em restos a pagar no ano passado, ele não vai precisar fazer a inclusão na LOA novamente esse ano, etc., né, porque aquilo não foi contabilizado no ano passado. Se já foi contabilizado, ele vai simplesmente continuar a execução do recurso, tá? Tanto no decreto quanto nos nossos comunicados, nós já demos esse entendimento. Então, se você, município, você gestor público, né, tem um saldo remanescente, você já tem que se preocupar em qual edital, como que você vai fazer para colaborar com o setor, os espaços, você vai voltar às etapas do ano passado, né? Soltar edital, fazer o processo de seleção dos contemplados, processo de contratação, processo de empenho e processo de pagamento. Por quê? Todo esse processo tem que ser encerrado no dia 31 de dezembro de 2021, tá? Então, meu mantra aqui, gastem o recurso remanescente, né? Então, apoiem os espaços culturais, verifiquem os setores, segmentos que não foram contemplados no ano passado, por algum motivo, trabalhe com esses setores, né? Verifique tudo que você possa fazer no sentido de proteção aos espaços e aos trabalhadores da cultura para você gastar esses recursos remanescentes. Mas você não terá direito, o seu município não terá direito ao rateio, porque você já tem valores em conta para concluir a execução. Tá? Fui claro? Sim, bem claro, secretário. E na sua resposta, você me alerta para uma outra pergunta. Por exemplo, tem município que, em atenção à medida provisória, né, de 2019, se não me engano, né, que abriu a possibilidade de fazer um empenho, e alguns fizeram um empenho global, e não há definição do destinatário final, né? Neste caso, é possível o cancelamento do empenho desde que haja um entendimento da administração local de ingresso desse recurso no orçamento de 2021? Sim, é o procedimento e ele vai fazer esse ajuste com o setor contábil, mas isso não significa que ele vai ficar lá parado. Ele já, vamos supor, ele tem 100 mil, ou ele tem 200 mil lá que estava empenhado, aquela coisa toda, né? E aí, com esse 200 mil, o que eu vou fazer? Eu vou criar X editais, eu vou ajudar tais e tais e tais espaços, eu vou fazer bolsa para apoiar, né, aqueles setores que têm mais dificuldades com editais, enfim. Ele já faz esse processo, já organiza os seus editais, já faz o trabalho com o jurídico, já faz todo esse percurso, enquanto a parte contábil, financeira, de inclusão na LOA de 2021, corre paralelo. Ele não pode esperar uma coisa para fazer a outra, tá? Porque senão corre-se o risco de perder os recursos, tá? Mas é justamente esse processo. Ele vai anular o empenho, cancelar o empenho se o instrumento não foi iniciado, né? Vai absorver esse orçamento novamente no exercício de 2021, vai lançar os editais de apoio para o setor cultural do seu município. Perfeito. A outra coisa é que alguns municípios devolveram valores bem irrisórios, né? Neste caso, não há veja, o município vai ter que manifestar o interesse, né? Mas não há necessidade de devolução de um recurso, por exemplo, de R$ 2,70, né? Quer dizer, é óbvio que a gente imagina, inclusive, que o município nem vá solicitar isso, né? Mas, enfim, há um limite de transferência? Não, né? Não há um limite, aí vai do bom senso, né? Casos omissos. Eu já pedi até lá
lá no finalzinho do decreto, né, para a gente não ter que fazer rodadas de discussões aqui de novo. Falei, gente, põe aí casos omissos, execute e resolve. A gente vai resolvendo os pontos conforme eles surgem, né, para orientar os gestores locais. Ok. Mudou aí para... Eliette, não mudou para a tela de apresentação e eu estou acompanhando lá no YouTube também, e a imagem que para a gente está pequena aqui, lá no YouTube ela está inclusive borrada, então se conseguir colocar no modo de... Eu tirei, então, do modo apresentação. Vamos ver se melhora, tá? Vamos ver se melhora. Tá, então vamos lá. Sobre a renda emergencial. Aí é uma pergunta mais para da nossa equipe mesmo, secretária. Desculpa interromper, Eliette, mas não mudou para modo apresentação. Acho que se você colocar só um zoom um pouquinho maior, acho que vai melhorar, talvez, nessa resolução mesmo, nessa forma de apresentação. Assim? Vamos ver. Acho que já melhora um pouco. Tá. Então, vamos lá. Em relação à renda, primeiro, o decreto regulamentador para 2021, ele não trata da renda, né? E nós temos a dúvida seguinte: o valor permanecerá R$ 600, tendo em vista que a lei do auxílio emergencial do governo federal alterou, né, para 250. Primeiro, em relação ao valor. Se permanece, quantas parcelas? Nós seguimos das 3 parcelas ou podemos pagar 5 parcelas, né? E ainda, o pagamento pode ser em cota única, né? São dúvidas que a equipe de gestão da renda tem para compartilhar aí com o senhor. Tá, então assim, no caso da renda emergencial, a gente tem aqui o entendimento inicial que eu estou tentando afinar com o nosso jurídico, né? Porque a renda emergencial ela ficou presa à renda emergencial geral, né? Então, o que acontece? Se a gente for por esse entendimento, que é o que vigora por agora, né? Ainda vou fazer a última tentativa de realinhamento disso. Então, a gente precisa seguir os limites que foram estabelecidos pela renda emergencial geral, né? Então, o valor permanece R$ 600, a quantidade de parcelas máximas por beneficiários 5 parcelas, né? Não pode receber de novo quem já recebeu no ano passado, então quem recebeu 3 pode receber mais 2. Então, não há muito uma mudança até agora de entendimento. Que a gente está agora reorganizando para conversar com Um momentinho só. Enquanto o secretário Aldo retorna para a sala, bom, já retornou. Mas pode falar, Luciana. Eu ia agradecer mais alguns municípios, mas vamos aproveitar que o senhor está na sala, depois no final eu agradeço todo mundo. Vamos lá, secretário. Então é o seguinte, a gente vai rediscutir isso entre hoje e sexta-feira, né, que nós já passamos uma prévia dessa discussão para ver se a gente pode ter um entendimento um pouco mais ampliado dessa questão do auxílio. E aí, na medida que a gente consolidar o entendimento, se for isso que eu já comentei com vocês, a gente vai fazer um comunicado apenas para reforçar, mandar ofício aos estados, né, que estão responsáveis por essa execução, para vocês ficarem seguros desse entendimento. Se houver uma mudança de entendimento, da mesma forma, comunicado e ofício para orientação, né? Então, estou agora até com um colega, né, paralelo aqui na área técnica com a Conju, para a gente ver se a gente consegue ampliar um pouco, né, esse entendimento, porque senão a gente fica preso às regras do auxílio emergencial geral. Exatamente. Então, peço um pouquinho de paciência para que a gente possa fazer a rechecagem, né, desse caso. Tá bom?
E aí também fica a dúvida. Eu sei que o senhor já iniciou a resposta aí, mas eu vou explicitar a pergunta, que é assim: quem recebeu 5 parcelas da renda em 2020 tem direito a receber em 2021? Então, se nós seguirmos o que está no auxílio emergencial geral, não tem mais direito, né? Então, é isso que eu estou trabalhando para ver se a gente consegue ficar um pouquinho separado da regra do auxílio emergencial local. Acho que mais geral. Acho que mais esses 2 dias aí de conversas aqui com a nossa conjura, a gente consegue firmar um entendimento, né, mais preciso para não gerar dúvidas no meio do processo. Neste caso de impedimento de recebimento de mais parcelas, isso também se aplicaria ao fomento, ou seja, quem foi beneficiado pelos editais em 2020 estaria impedido de receber em 2021? Não, acho que a gente até já conversou, não lembro agora se foi numa reunião com você, Foi no fórum. Isso, foi com o fórum. Não, no caso do fomento, não. O caso do auxílio emergencial mensal, da renda, né, é porque ela ficou presa ao auxílio emergencial geral. É só isso, uma questão de legislação. Ela ficou pendurada lá. Exatamente. Né? Então, a gente não consegue mudar se a gente não construir uma tese bem fundamentada. Então, a gente está tentando aqui uma visão, já que houve toda essa mudança, né, todo esse processo, para ver se a gente consegue escapar dessa questão do auxílio emergencial geral. Né? No caso do fomento, no caso dos espaços, não, né? Porque a gente não tem outra legislação concorrendo, né, com a organização, com as normas, né, específicas desses dois mecanismos de fomento. Então, a gente vai usar aquilo que a Lei Aldir Blanc, tanto o escopo da lei, né, com as suas alterações, e o decreto com as suas alterações, estabelecem, somadas as regras estabelecidas e colocadas no edital. Então, se algum estado, se algum município colocar no edital, que eu acho difícil um assessor jurídico deixar passar, mas vai que, né, proibir, cercear, aí é uma questão local, de critérios locais, né? Mas isso não está colocado na legislação federal, nem no decreto, e se não me falha a memória, em nenhum dos nossos comunicados, né? O que a gente discute sempre é a concentração no mesmo proponente, setores, né? Então, o que puder ser feito para, né, mapear os setores que foram atendidos no ano passado, setores que não foram atendidos ou menos atendidos, né? E a gente conseguir complementar, né, equalizar essas demandas, né, nos fomentos, né, no inciso 2º, no inciso 3º, né, para 2021, maravilha. O critério, pela lei, é do município. Ok. Com relação à data prévia, vai ser possível fazer as consultas por lote? Vai ser o mesmo processo do ano passado, e a data prévia a gente já estamos nos organizando, né, para uma fala, uma roda de conversa, de esclarecimento com relação a isso para os novos gestores, mas basicamente o mesmo processo do ano passado. Perfeito. E o tempo de retorno, será que a gente vai conseguir um pouco mais ágil esse ano? Vamos tentar, né, Eliette? Agora a demanda está menor, vamos ver como a gente consegue equalizar isso. E no caso ainda da renda, se haverá incidência de imposto de renda ou PASEP, ou outro imposto, tarifa, enfim. Então, o que é importante a gente entender é que, no caso da Lei Aldir Blanc, ela não traz nenhuma exclusão e nem orientação de procedimentos com relação a tributos, né? Então, você vai precisar fazer a declaração no ano que vem, se for somado com outras rendas que, porventura, você venha receber ainda, né, em 2021, né, isso vai ser somado. Obviamente, né, a gente fez até uma orientação já num dos comunicados do ano passado, que
provavelmente é o mesmo processo lógico para esse ano, vai precisar declarar, né? Pessoa física, pessoa jurídica, tá certo? E no caso de retenção na fonte, no caso não de renda, né? Mas de outros fomentos, vai depender muito de como que o edital foi escrito, né? Se o edital ele se caracteriza por contraprestação de serviços, é muito difícil você convencer, né, a Secretaria da Fazenda, o órgão pagador ali que faz o desembolso, a não reter os impostos. Então, precisa também ter uma discussão, né, dos gestores municipais de cultura, com os órgãos jurídicos, com a área fazendária e contábil, para ver qual a melhor caracterização, né, do edital para que ele entre como subsídio, né, para que ele entre com rubricas ali que não são passíveis de que não recolhem imposto, né, principalmente na fonte, que foi o que gerou bastante desconforto no ano passado. Por quê? Porque na Lei Aldir Blanc você não tem essa exceção. E se a gente não tem essa exceção, fica muito difícil você pular toda a legislação tributária, né, municipal, estadual, depender, e federal, e não recolher e não fazer as obrigações tributárias. Então, o que a gente orienta? Né? Depois, dê uma olhadinha lá, num dos comunicados, a gente fala do procedimento com relação a tributos, tá? Na página lá do Sistema Nacional de Cultura, onde a gente coloca todas as orientações da Lei Aldir Blanc. E lá a gente tem um comunicado específico sobre esse caso, e eu recomendo que, antes com o esqueleto do edital, converse com a assessoria jurídica, converse com a área fazendária, para que o objeto do edital, né, a característica do edital seja o mais próxima possível daqueles tipos de ações que o poder público pode realizar, né, tendo em vista a pandemia, subsídio, né, toda essa discussão, que não recolham na fonte, principalmente, os tributos. Se for um edital de contraprestação de serviço, é muito difícil você conseguir convencer o contrário, né? Então, eu recomendo isso, porque não há nenhum parágrafo sequer na lei que crie uma exceção, né? Então, nós estamos, dessa forma, subordinados às demais legislações acessórias, né, tributárias, tanto da área do âmbito federal, a depender, no caso, dos estados e dos municípios. Tá bom? Perfeito, secretário. Então, a outra dúvida é a seguinte: é possível fazer alteração do plano de ação na plataforma Mais Brasil, visto que em 2020 o plano foi aprovado com 5 editais, mas neste ano o município quer mudar a utilização do recurso, ou seja, mudou a administração, mudou o olhar, e eles querem alterar. Então, eles querem saber se é possível fazer essa alteração na plataforma Mais Brasil ou se faz somente no relatório de prestação de contas. Então, aí eu começo a pergunta, novamente, a resposta com o meu mantra. Vamos gastar energia para que o recurso saia, né? Então, deixar a burocracia perfeita possível para o recurso sair aos trabalhadores e aos espaços culturais. As correções no plano de trabalho, ajustes, esclarecimentos, etc., podem ser feitos depois desse processo. Então, vamos, gestores queridos, né, vamos guardar energia, né, vamos guardar nossa paciência, vamos guardar os nossos horários, vamos investir, né, esse tempo, essa energia para o recurso sair, né, porque eu sei o quanto é demorado e custoso colocar um edital na rua, fazer um cadastramento, fazer um chamamento, né? Então, deixa para consertar depois, né? Vamos colocar na rua aquilo que precisa para que a gente possa executar os recursos da Lei Aldir Blanc, que vocês possam ajudar aí o setor cultural
do seu município, tá certo? E depois a gente ajusta, né, o plano de trabalho, a prestação de contas, etc. Inclusive, a gente vai fazer rodadas mais para frente, né, sobre a prestação de contas, etc., porque a prestação de contas, o relatório de gestão é só em 2022, mas o uso do recurso, você tem que fazer a programação até outubro, né, e você tem que empenhar, liquidar e pagar até dia 31 de dezembro. Então, assim, se você gasta uma energia para ajustar e discutir plano de trabalho, já é um par de horas que você pode conversar com o seu jurídico, com o seu financeiro, para soltar o edital e a gente fazer com que esse recurso chegue o mais rápido possível, né, na ponta para os espaços e para os trabalhadores de cultura. Secretário, aqui é um caso de um município que ele buscou no site do governo, é uma nova administração, e ele buscou no site do governo o plano e encontrou um resumo do plano, que previa chamadas públicas e outros instrumentos para aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural. Porém, o município não encontrou nenhum detalhamento desse plano. Então, sendo assim, ele pergunta, diz o seguinte, fica muito complicado de planejar os próximos passos. Estou com dificuldade de entender como é que funcionou. Se o que foi feito é o que vai valer ou se poderemos alterar algo no plano. O senhor acabou de dizer, não é? Ou seja, cuida de fazer o plano que eles entendem necessário e faz depois uma justificativa na prestação de contas. É isso, né? Exatamente. Vamos focar no hoje, né? E no futuro, porque o prazo vai terminar dia 31 de dezembro. Eu não sei se eu vou conseguir fazer outra medida provisória, aquela discussão toda. Então, a gente vamos encerrar isso, né? Ajudar o setor e depois a gente conserta, justifica e explica e acha aí soluções para as questões que ficaram pendentes do ano de 2020. Tá. No caso da prestação de contas do artista para o município, qual é a orientação quando o beneficiário não pôde executar a contrapartida que ele propôs? Então, aí a gente precisa, primeiro, ler o edital, né, para verificar quais eram essas contrapartidas, né, qual o prazo que foi determinado para essas contrapartidas e quais as penalidades, tá certo? E antes de chegar nas penalidades, tentar uma solução pacífica, tá certo? Então, um decreto municipal que reorganize o prazo para a realização dessa contrapartida, né? Pode ser uma solução, tá certo? Eu acho que pensar em soluções, né? Claro, não estou dizendo assim de pessoas que malversação de recursos públicos, sacanagem, tudo isso aí. Eu estou partindo do princípio que todo mundo que recebeu o recurso precisava do recurso, fez o possível para se comprometer com o bom uso do recurso e, porventura, aconteceu algum problema e não conseguiu, não consegue, né? Não vamos partir para penalização. Então, vamos entender o que aconteceu lendo o edital, vamos achar soluções, entendeu? Antes do processo de penalização, porque, às vezes, tem uma relação com o próprio espaço cultural desse proponente, com o público que ele está mais afeito a fazer a contrapartida. Tem uma série de fatores que a gente precisa aí analisar, né? E talvez todo mundo aí conversando, né? O gestor de cultura, o assessor jurídico, o prefeito, chegue a uma solução. Olha, vamos fazer um decreto, né? Um acórdão aqui, todo mundo chega no consenso que todos esses casos a gente pode dar mais prazo excepcionalmente até, sei lá, 31 de dezembro de 2021. Enfim, acho que pensar em soluções de consenso, né, que deixem todos os lados seguros, né, daquilo que está sendo decidido, sem partir para uma penalização, né, que não é o nosso intuito, né, aqui na gestão pública, penalizar. Né? Penalizar é a última hipótese, quando já se esgotaram todas as possibilidades de esclarecimento, de solucionar o problema. E a solução do problema passa pelo gestor público local, né? Bom senso de todos os lados, do setor cultural,
do gestor público de cultura, da área jurídica e do próprio prefeito em chegar numa solução de consenso, né? Obviamente que se a gente tem a entrega do relatório de gestão para meios de 2022, que saneie-se essa situação antes de entrega do relatório, né, para não penalizar o município. Então, acho que talvez, né, Eliette, Luciana, Mariana e os conselheiros, né, todo mundo conversando, chegue numa melhor solução. Se houver alguma coisa estranha, diferente, caminhe e-mail para cá, para que a gente possa, com o nosso olhar mais distanciado, né, que às vezes ajuda bastante, orientar e tentar resolver da melhor forma. Tá bem. Bom, já que o senhor disse que vai fazer uma rodada e orientações exclusivas sobre prestação de contas, eu vou pular as perguntas que falam de prestação de contas, tá? Só para dizer o seguinte, algumas dessas questões, elas já se encontram lá no nosso site, tá? Qual a orientação? Aqui tem uma aqui. Qual a orientação para prestação de contas em espaços sem CNPJ? Isso. Então, é o seguinte, verificar o edital que concedeu o benefício para esse espaço. E é o mesmo procedimento. Obviamente que ele não vai ter o CNPJ, isso não significa que quando ele fez as despesas, etc., relativa àquele espaço, eu lembro hoje que a gente discutia muito, né, sobre isso com os autores da lei, né, com a deputada Benedito, com a deputada Jandira, na época da primeira regulamentação, né, de todas as dificuldades que seriam para depois, para os municípios e para os estados, a gestão desses casos sem CNPJ. Mas, enfim, a gente precisa achar uma solução. Então, se ele gastou com o telefone, aquele telefone era relativo ao espaço, ele vai fazer uma justificativa, vai dar mais trabalho do que quem tem CNPJ, porque o telefone da associação que tem o CNPJ, lá que gerencia um espaço X ou Y, já vai estar no nome no CNPJ, na razão social daquele espaço, né? Mas no caso de pessoas físicas que gerenciam espaços, a gente vai ter que contar, né, com a boa-fé da pessoa e uma burocracia talvez a mais dela justificar esta conta de telefone foi utilizada no período tal, por causa da internet, que eu fazia as coisas online, tarará, tarará. E assim, despesa por despesa, né? Então, justamente também ter um diálogo franco, né, com o setor cultural da sua cidade, né, para chegar nesse consenso, né, de um melhor formato, né, de prestação de contas que deixem todos seguros, né, principalmente nesse caso dos espaços que são geridos por pessoas físicas, né. Tá bem. Agora, assim, no caso daqueles municípios que trata-se de novas administrações, eles estão em dúvida de como cadastrar os novos gestores na plataforma Mais Brasil. Isso é direto na plataforma Mais Brasil, mas eu vou depois, Eliette, ver se a gente consegue fazer um atalho por aqui, tá? Mas aí eu te passo isso depois, provavelmente amanhã de manhã, e aí você repassa, por favor, para os gestores, tá? Tá bom, pode deixar. Então, podemos, a pergunta, né, que não quer calar, todo mundo quer saber o seguinte, pode ter esperança de uma LAB, né, para pós-pandemia, terão outros tipos de repasse de recursos aos municípios? Olha, é o seguinte, aqui eu fiz uma resposta aqui no meu rascunho, vamos focar no dinheiro que já existe, nós estamos com 700 milhões girando, que foram difíceis, né, aqui gestor explicar para os meus pares na economia e outras áreas, né, o porquê das dificuldades que enfrentamos na execução desses recursos. Então, primeiro, vamos focar nesse caso, né, encerrar, bem encerradinho, bem gastadinho, né, bem executado esse dinheiro. Espero que não no dia 31 de dezembro, antes, né, para a gente falar, olha, gastamos tudo, né. E aí, evidentemente, vocês estão acompanhando o cenário político, né, o secretário Mário Frias já se manifestou com relação a algumas propostas, né, em função da forma como essas propostas
pensam, né, a Secretaria Especial de Cultura e o próprio Ministério, né, ele já demonstrou esse incômodo, né, da gente ser só um repassador, de não ter um diálogo mais organizado, estruturante, né? Então, por exemplo, tem estados, até mesmo municípios, que não precisam só de apoio aos artistas, tem patrimônio histórico, tem equipamentos, tem manutenção de equipamentos. Então, ele trabalha ele questiona alguns projetos que estão aí justamente porque não abarcam toda a discussão necessária para a produção cultural, né? Então, é só repassar recursos para os artistas? Esse é o questionamento dele. Mas, assim, o que eu digo para vocês, no momento, né, fora toda essa discussão, né, que é normal, é legítima, né? Então, os parlamentares propõem, né, o executivo também pode propor e pode discutir, né? Mas a nossa energia aqui nesse momento, né, é justamente para ajudá-los na execução da Lei Aldir Blanc para esse ano, né? Mesmo porque outras modalidades de repasse, elas já são previstas, né, no próprio Fundo Nacional de Cultura, né? Outros programas e mecanismos aqui existentes na própria estrutura da Secult, né? Então, obviamente, que o ano de pandemia, 2020, toda essa discussão da LAB também e a continuação da pandemia, né, em 2021, tiraram, né, um pouco o foco dos outros programas, mas eles continuam existindo e continuarão existindo, né? Então, o que eu digo? Vamos trabalhar, né, nessa discussão da conclusão da Lei Aldir Blanc, tá certo? Estados e municípios, né? Aqui a secretaria está sempre de portas abertas, né, para vocês dialogarem, não só comigo, né, com outros secretários e também com o secretário Mário Frias, sobre outras formas, outras propostas, né? E nada impede que os municípios também, às vezes, tenham sua proposta, não é porque aquilo que está discutido no Congresso é a verdade, está em discussão, né? Então, acho que todo município, ou mesmo os estados, podem propor, né? E acho que isso é saudável, né? O que a gente só precisa entender é que se a gente não consegue, né, comprovar a capacidade de execução, né, da cultura, fica bastante complicado. Não reivindicar é sempre o direito, mas a gente tem que lembrar que é feito, né, a cidadania é feita de direitos e deveres, né? Então é um pouco essa questão que eu coloco, né? Então a gente tem que gastar o que nós temos, né? E com esses argumentos, com esses dados, com esses resultados, dialogar sobre as propostas futuras, né? Trazer novas propostas para a discussão. E pensando no caso aqui do secretário Mário Frias, que coloca muito isso, né? De não ter a Secult só como repassadora de recursos, né? Secretário, só um pouquinho, que está para acabar o tempo, nós vamos gerar um novo link. Tá bom. Tá? E aí a gente volta para encerrar, pode ser? Pode. Então tá bom. Nós já enviamos para o senhor o novo link. Então, eu vou entrar aqui e volto, tá bom? É importante avisar o pessoal do YouTube que esse link vai acabar, que foi justamente a dificuldade técnica que nós tivemos no início e por isso o atraso, e que a gente volta em 1 minuto para já numa nova sala, tá? Não saia daí, nos aguardem.
Enquanto a gente espera o pessoal voltar, eu quero agradecer os gestores e as gestoras de Nova Cantu, Loanda, Piabiru, São Pedro do Ivaí, Campo Mourão, Pinhais, Ventania, Rio Branco do Sul, Cruzeiro do Sul, Paula Freitas, Bom Sucesso, Pato Bragado, Carambeí, Malé, Marechal Cândido Rondon, Araucária e... Daqui a pouco eu falo os outros. Vamos lá. Doutora, secretário Aldo já está na sala, será? Ainda não. Então, vamos lá, pessoal. Eu agradeço a presença também de Boa Esperança, Guapirama, Cafeara, Colorado, Pérola, vamos falar de Pérola daqui a pouquinho, Medianeira, Maria Helena, Ipiranga, Campo Largo, Balsa Nova, Godoy Moreira, Jardim Olinda, Douradina, a Comissão de Cultura da ALEP, Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Ademir Bir, está acompanhando também. Ivaté, Caloré, Paraíso do Norte, Foz do Iguaçu, Goiôerê, chegou o secretário Aldo. Depois eu falo quem mais está nos acompanhando aqui. Obrigada. Olá, secretário. Mas, assim, só para a gente concluir, então, vamos focar nos recursos existentes da Lei Aldir Blanc, tá? E aí, prefeitos, próprio secretário de Estado, aí, superintendente, as portas da Secult aqui estão abertas, né, para ouvir sugestões com relação ao futuro. O secretário Mário tem dialogado bastante aqui com a área econômica, né, para a gente tentar ampliar um pouco esse apoio, né? Ele tem uma preocupação muito grande com os pequenos municípios, com os pequenos artistas. Então, estamos aqui para esse diálogo, tá bom? Ok. Nós temos um caso do município de Pérola, secretário, em que ele tinha direito a R$100 mil, mas ele solicitou no plano de trabalho R$35 mil. Aplicou o dinheiro, já prestou conta, e agora o município quer saber o seguinte: para ele ter direito ao saldo que ficou, ele tem que fazer um novo plano, porque o plano que ele fez era simplesmente de 35 mil. Então, o saldo que ficou, ele faz um novo plano. Isso, ele faz um novo plano e a gente reorganiza nessa reversão que ocorrerá, né, nesse processo. E aí peça para que ele entre em contato aqui conosco para a gente checar, lembrar, né, e orientar no que for possível aqui o município. Ou seja, ele pode fazer um ofício solicitando esse saldo. Isso. E aí, né? Tá bom, ok. Então, ele daqui, ok, também já está respondido. Eu queria só perguntar, Leonardo, você fez uma pergunta ali, o conselheiro Leonardo. Tinha algumas perguntas aqui antes, Eliette, você pulou tudo? Os municípios vão ficar chateados comigo, hein? Olha. Não, pode fazer, então. Talvez eu esteja com uma apresentação aqui que... Estava no caso da orientação para prestação de contas, é a pergunta 7ª. Precisamos manifestar o interesse por ofício do prefeito para poder executar a LAB 21? Sim, então, pode responder, secretário, por favor. Então, é o seguinte, todos os municípios, né, que têm direito à reversão, né, os que fizeram o depósito ano passado para os estados, ou aqueles que a União, né, fez o depósito para os estados por conta da não solicitação do município, isso já consta no decreto, consta também nos nossos comunicados, né, eles vão mandar a declaração de interesse, né, tanto para o Estado quanto aqui para a Secult, tá certo? Porque, principalmente, os que não têm conta, né, no Banco do Brasil, etc., vão precisar fazer a inclusão na plataforma Mais Brasil, aquele processo todo para geração de contas, e a gente fazer essa checagem, né, para que os estados saibam quantos municípios estão interessados no recurso para organizar esse cálculo,
Tá? Então, por isso é importante essa comunicação dupla, né? Vai mandar o ofício para o Estado e vai mandar o ofício aqui para a Secult manifestando o interesse. Tá bom? Eliette, você está com o microfone desligado. Tá. Eu vi que o nosso conselheiro Leonardo colocou ali uma pergunta no nosso grupo de WhatsApp. Léo, você quer fazer a pergunta para o secretário? Posso sim. Tudo jóia, Aldo? Tranquilo? Tudo bem, Leonardo. Perfeito. Meu amigo, eu queria saber de você o seguinte, que é uma dúvida que nós temos aqui do nosso município, e eu acredito que possa ser uma questão comum para os outros também. Os municípios, eles poderão aplicar na distribuição dos recursos os rendimentos, né, nesse processo da Lei Aldir Blanc? Sim, os tranquilo, né? Tranquilo, tá bom? Tá, inclusive, no comunicado ou no 7º ou no 8º, agora já de ontem. Perfeito. Me encaminharam aqui uma pergunta que eu já tenho a resposta, acredito que o proponente da pergunta também já deva ter, mas vou fazê-la. Municípios que receberam os recursos e não distribuíram os valores, fizeram a rubrica orçamentária, não encaminharam os editais e nem devolveram os valores. Eles podem iniciar, né, normalmente o processo, faz lá, né, a sua definição de procedimentos, né, de editais, enfim, e sinaliza posteriormente no plano de trabalho. É isso, justifica depois o plano de trabalho, isso? Isso, o foco é em organizar a saída dos recursos para colaborar com o trabalhador e com os espaços culturais. Perfeito. Última pergunta, meu amigo. Os processos aí de participação da sociedade civil, né, que é garantido, na verdade, através de comissões gestoras provisórias, vamos dizer assim, né, quando da inexistência de conselhos formalizados, né, atuantes na definição dos procedimentos, da distribuição dos recursos e na definição dos critérios aí dos editais, também da fiscalização e do controle e da aplicação dos recursos. Isso é uma condição? Eu faço essa pergunta porque é muito importante que a gente reconheça que vários municípios que vão requerer os recursos não têm um conselho oficializado, né? E muitos gestores talvez não tenham esse entendimento por causa dessa transição, né? De repente não participaram lá do processo essencial aí de composição da Lei Aldir Blanc. Como que a gente poderia resolver, por exemplo, uma possível situação de que algum gestor ou alguma gestora, por exemplo, se negue a abrir esse diálogo com a sociedade civil e tente, de repente, definir todo esse processo aí de uma maneira isolada? Claro que acho que tem que haver esse diálogo, né, entre sociedade civil e gestão, isso é tranquilo, no sentido de facilitar os procedimentos e, de repente, contribuir com as reais demandas e necessidades da classe artística desse determinado município. Como é que é essa posição? O conselho, a comissão, né, gestora, ela é vigente ainda nessa segunda fase da Lei Aldir Blanc? Então, o que é preciso deixar claro é que na legislação a gente não tem essa obrigação, né? Não existe essa obrigação nem na legislação, numa lei, nem no decreto. Esse é um ponto que é importantíssimo a gente deixar claro. Isso não significa que nos municípios que tenham um conselho, né, esses conselhos não possam ser consultados, né? Nos municípios que não tenham, possa ser criado formas, né, de escuta, né, de escutativa, de acordos, né? Agora, o que é exigido na lei são os cadastros, são esses mecanismos, né, de auferição, de mensuração, né, da quantidade e dos tipos de artistas, de espaços e de setores existentes no município, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Por outro lado, a gente também precisa entender que se o processo foi avaliado, né, de inclusão do orçamento, né, na LOA, etc., a Câmara Municipal é representante da sociedade, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Eu acho que nos casos que os municípios não tenham conselhos, né, é pensar, né, como ouvir esses artistas, esses setores, né, para construção de projetos e de editais e de formas de apoio mais efetivos para o município, né, que atendam o setor.
né? Que não seja só algo da cabeça do gestor, né? Mas, secretário, a gente tem que entender, desculpe te cortar, que quem gere o fundo, que na verdade é o acolhedor desses recursos, né? É o conselho que é vigente ali, que organiza. Não, Leonardo, mas vai depender da legislação. Tá certo? Tem fundo que não é o conselho. O conselho ele é consultivo. Tem fundo secretário, tem cidade que é deliberativo. Né? Entendeu? Tá. E aí, na última instância, também precisa se entender. Esse conselho ele vai dar resposta no tempo que é necessário para a lei. Tudo isso precisa ser observado. Porque, no final, quem vai ser responsabilizado é o gestor, o ordenador de despesa do município, não é o conselho. Tá? Então, o que eu recomendo? Que se analise as melhores situações, né, para que a gente não caia na história, né, do assembleísmo, e aí chegue-se lá em novembro e ainda não saiu o edital porque não se tem acordo a respeito do uso do recurso. E quem vai ser cobrado, quem vai ser acionado é o gestor que está lá, não são os conselheiros. Então, a gente precisa, primeiro, cada cidade observar a sua legislação, tá certo? Né? Como que a sua legislação se comporta, né, perante essa discussão do Conselho Deliberativo, do Conselho Consultivo, né? Abrir um canal de escuta com a sociedade via conselhos, ou se não tem conselhos, outra forma de se organizar, e lembrar que, na última instância, os representantes eleitos pela sociedade são os vereadores municipais. Então, quer dizer, no limite, se uma cidade não tenha conselho, qualquer vereador, ou até mesmo executivo, pode propor uma reunião, uma discussão envolvendo o executivo e o parlamento e a sociedade civil por meio da Câmara Municipal. Tá? Então, acho que tem que pensar isso para ter o melhor arranjo, lembrando da urgência dos recursos. É importante reforçar, né, secretário, que quem sabe de suas próprias mazelas, nesse momento, são verdadeiramente os artistas, né? Então, é necessário, fundamental, que mesmo nesse processo que o secretário está, né, exemplificando, sejam incluídos, seja trazida aí a sociedade civil, sejam trazidos os artistas para que eles possam, né, expor, exemplificar e trazer, afinal de contas. Exatamente, mas assim, Leonardo, se na cidade não tem conselho, né, e eu estou trabalhando com a ideia, né, de artistas que você me falou, quem conhece as minhas mazelas sou eu, então vai reúne os artistas lá e vai bater na porta do prefeito e vai reivindicar com uma lista de sugestões o que ele quer. Não precisa se esperar a convocação do conselho. Sim. Eu nem sou favorável a uma formação de conselho, que acho que nem daria tempo, né? Ok. Eu prefiro mais essa comissão provisória. Estou te dizendo o seguinte, a minha visão, tá? Se a gente tiver também, na medida que a gente não vê a proatividade do executivo, vai lá a proatividade da sociedade. Então, se reúna, bata na porta do prefeito com uma lista de reivindicações da Câmara e estabeleça o diálogo. Né? Então, eu venho de uma época da gestão cultural que não tinha conselho. Quer dizer, ai de mim se não batesse na porta do prefeito, na porta do governador. Né? Então, eu acho assim, a gente precisa entender essas instâncias, respeitá-las e trabalhar em conjunto, mas também entender os lugares, as situações e todos os outros poréns que envolvem a questão de recursos e tipos de conselho, legislação, etc. Porque se a gente, por exemplo, na Lei Aldir, se a gente fosse exigir, né, conselho, ou mesmo a questão do sistema, né, o mesmo fundo, não ia ter, né? Não há tempo hábil, né? Já no processo, entendeu? Então, acho que cada cidade, né, vai analisar a sua situação, cada gestor municipal, e aí reafirmo, né, aquilo que você colocou. A gente aqui não tem a consciência, todas as informações, ninguém é dono da verdade. Então, escutar um pouquinho, né, ouvir, principalmente agora que a gente trabalha muito online, né,
Ontem mesmo eu estava no Facebook, aí parei numa reunião de conselho lá de cultura de Santos, aí mandei uma mensagenzinha para eles, não esqueçam de gastar o dinheiro da Aldir, quer dizer, hoje os mecanismos facilitam, né? Então, os gestores locais, quanto mais vocês ouvirem, né, os artistas, as pessoas que lidam com cultura, os diversos segmentos, né, vocês vão ser mais assertivos nesse processo de organização da Lei Aldir Blanc nessa última etapa, existindo conselho ou não, né? A escuta, ela independe do conselho. Se tiver conselho, tanto melhor, porque a gente já reúne, como fizemos aqui agora, né? Se não tiver, veja uma forma de estabelecer conselho. Isso, conselho não, a escuta. E a sociedade civil, viu aí a inércia, né? Ah, não está dando? Vai lá, bate na porta. Né? Não é pecado, não. Perfeito, secretário. Muito obrigado. Leonardo. Muito obrigada, secretário Aldo. A gente tem um pedido de fala aqui ainda, mas nós tínhamos nos comprometido com 1 hora do secretário Aldo. Então, a gente tem mais alguns minutinhos, secretário, ou o senhor tem algum compromisso logo em seguida? Podemos dar uma tolerância aí de 5 minutos? Sim, só precisa ver a sequência das perguntas, né? Que eu estava... Não, as perguntas que nós tínhamos para o senhor como prioridade, secretário, já foram todas respondidas. As demais nós vamos agora encaminhar, nós vamos responder pela nossa equipe mesmo, porque são perguntas que o Ministério já deixou claro para nós, então a gente vai estar respondendo depois para os municípios. Eu vi aqui que a gente respondeu as perguntas do Conselho, né? Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, foi essa última. Aí a gente tem o caso do município de Pérola, que a gente também respondeu. Isso. Tem uma pergunta aqui da nossa colega, da conselheira Nadir. Nadir, quer fazer a pergunta, Nadir? Pode ler, Liliete. Deixa eu ver aqui, estou procurando a sua pergunta aqui, Nadir. Só vi que você fez, mas não estou... Então é a seguinte, então eu posso fazer. Bora, né, Nadir? Olá, secretário. É o seguinte, eu fiquei ouvindo que não, se nós não vamos poder ratear os resíduos, vamos dizer assim, os recursos devolvidos dos municípios que não gastaram seu dinheiro, ou talvez daqueles que não fizeram o plano. Então, esse recurso vai ser devolvido para a União? Não, peraí, qual que é o ponto que você entendeu? Só para a gente... É assim, secretário, tem alguns municípios que vão dizer para não vão manifestar interesse na reversão. E esse dinheiro vai ficar no fundo. A pergunta dela é, este saldo... Estadual. E o Estado vai usar o dinheiro até dia 31 de dezembro, pelo amor de Deus. Sim. Então, aquilo que o município não usar, Nadir, o Estado vai poder usar. Isso. Aí organiza, se vai priorizar um território, uma região, enfim, aí é aquilo, né, Luciana e Eliette? É o jogo das palavras com a área jurídica e com todas as áreas para poder equalizar os interesses aí, mas não é para devolver para a União. Para devolver para a União é só dia 10 de janeiro de 2022. Isso mesmo, é porque nós não queremos devolver, queremos gastar o dinheiro. Muito bem, é para isso que estamos aqui. Obrigada. É isso. Tem mais alguma pergunta que o senhor está olhando aí, secretário, que faltou? Não, na minha lista não. Eu tenho uns débitos, né, para esclarecer melhor essa questão do auxílio. Teria uma pergunta para fazer, eu posso falar? Eu peço Pode, Soraya. Prazer, boa tarde para todos, já quase boa noite. Um prazer estar conversando diretamente com o senhor secretário. A minha dúvida é a seguinte, o ano passado existem municípios em que os artistas tiveram a possibilidade de acessar mais de um edital da lei, em formatos distintos, né? Então, você teve o acesso e teve o acesso ao recurso em mais de um edital, em mais de um produto. E existe uma implicação com relação a isso ou não existe impedimento disso? A outra questão, a segunda questão, para os municípios que já fizeram... Deixa eu responder, minha mente está
Tá, desculpa, secretário. Eu sou um jovem senhor já esqueci. Então, se você me fizer a segunda Tá bom. pergunta, eu vou esquecer a primeira. Tá. Então, é o seguinte, no caso dos artistas, né, que receberam diversos editais, tá certo? Qual a melhor forma da gente tentar organizar esta situação, né? Eu passei por uma experiência quase que semelhante quando estava lá na subsecretário de Financiamento à Cultura no governo de São Paulo, que lança praticamente 50 editais por ano, e tinha essa polêmica. Então, o que nós acordamos na época com a consultoria jurídica? Que ele pode se inscrever nesses editais, tá certo? Porque eu não posso impedir o cidadão de se inscrever em nada, né? Ele tem direito a se inscrever em tudo que ele quiser. Maravilha? Né? Só que se ele ganhasse mais de um, tá certo? Ele não poderia assinar um contrato com mais de um projeto, tá? O mesmo proponente. Justamente por quê? Porque a gente tinha todo esse problema da concentração de recursos. Então, isso era, inclusive, previsto no edital, porque quem rege a licitação, o instrumento que rege a licitação, é o edital, tá? Então, o que eu recomendo de vocês, né, que trabalham aí, né, conselheiros e que atuam no setor cultural, que conversem com os gestores municipais, né, para fazer esse tipo de ajuste, né? E outro ponto, também deve ser proibido receber de diversos editais para o mesmo objeto, porque isso juridicamente, inclusive, é até insustentável, né? Então, eu oriento mais ou menos esse caminho, entendeu, Soraya? Claro, no passado, quem já recebeu, não vamos espevinhar o coleguinha tal. Então, vamos resolver. O secretário que falhou a voz aqui, Nadira, acho que você continua com o microfone ligado. Fechou. Obrigada. Desculpa, secretária, a gente ouviu, para mim, pelo menos, ficou um chiado. Então, o que acontece? Eu acho que não vamos pensar o seguinte, pensar pelo positivo. A experiência do passado melhora as experiências do presente e do futuro. Então, o que aconteceu no passado ficou lá, mas a gente viu que não era tão bacana, né? Outros proponentes ficaram de fora, etc, né? Porque não sabem fazer editais, ou porque X, Y, Z fatores. Então, como que a gente pode corrigir da melhor forma esse processo, essa situação nesse ano? Eu acho que dialogar com o gestor de cultura local, evidentemente com o assessor jurídico junto, para no edital fazer essa proibição, né? Ele pode se inscrever, mas se ele tiver a sorte, né, de ganhar em 10 editais, ele vai poder ser contemplado, assinar o contrato apenas com um. Isso juridicamente é possível, né? Mas isso precisa estar no edital. Eu não posso deixar os editais, né, soltos, vamos colocar assim. Aí você ganha em 10 e depois eu lá na frente vou falar ela não poderia ganhar em 10, aí não dá mais para voltar atrás. Então agora é o momento desse tipo de discussão, né? Usar a experiência do passado para corrigir a situação no presente e a gente ter um melhor resultado no futuro. Gratidão. Obrigado, secretário. Tinha a segunda pergunta que você ia fazer. Eu acho que ela cobre, porque eu penso que a sugestão, então, e também os municípios que já fizeram determinados formatos, então que se busque outras alternativas, né? Para que não se caia nesse impedimento lá na frente, agora nesse segundo momento, né? Acho que seria essa a sugestão, exato? Exato. Então, sou agradecida pela atenção. Obrigada, Soraya. Mais alguma pergunta que você... Eu não estou vendo nenhuma pergunta, na verdade, Eliette, você até citou da Nadir, mas eu não cheguei a ver a da Nadir. Então, mais alguma pergunta? Algum conselheiro ou conselheira quer fazer uma pergunta para o secretário Aldo? Aproveita que a gente ainda tem alguns minutinhos, segundo ele. Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, então eu quero agradecer muito a
sempre paciência, boa vontade, disposição do secretário Aldo em dar respostas tão objetivas para nós. Agradecer a presença dos nossos conselheiros e conselheiras que fizeram uma reunião prévia de manhã para otimizar aqui o nosso tempo e dar fazer as perguntas mais assertivas. Agradecer. Agora, então, secretário, vou citar o nome de todos os nossos municípios que estão aqui nos acompanhando. Então, agradeço Terra Rica, Cerro Azul, Quatro Pontes, Andirá, Boa Esperança, Tapejara, União da Vitória, Japurá, Mandirituba, Contenda, Pato Bragado, Pitanga, Entre Rios, Campo Magro, Colorado, Paranaguá, Colombo, Rondon. Somos muitos aqui no Paraná, viu, secretário Aldo? Dia 10 de janeiro de 2022 não vai ter nenhum real lá na conta do Ministério. Olha a promessa. Ainda temos aqui Arapongas, Loanda, Ivaiporã, Nova Laranjeiras, Rio Azul, Maria Helena, Campo Tenente, Arapoti, General Carneiro, Maringá, Irajá, Guaraqueçaba e acho que falei, Uniflor, Guaraqueçaba de novo, Almirante Tamandaré, Campina da Lagoa, Tapejara, Cândido de Abreu, Guaíra, Mandaguari, Turvo, Piem, Campina Grande, Florestópolis, Medianeira, Cascavel, minha terra natal, Jardim Colorado e Pontal do Paraná. Se eu deixei alguém, gente, peço desculpas, foi tantas informações, tantas telas diferentes hoje, problemas técnicos, mas nós fomos acompanhados por muita gente no YouTube, acho que as dúvidas são grandes, as dúvidas que os gestores e as gestoras mandaram e que não foram discutidas aqui é porque são perguntas que a nossa equipe tem condições de responder. Então, nós vamos responder uma a um, ou vamos fazer o FAQ, como a própria Eliette já explicou. Então, vocês não ficarão sem assistência, que no YouTube o André Avelino, obrigada, André foi respondendo o que pôde ali, mas nós vamos encaminhar agora, posteriormente, e na próxima terça-feira, às 9h30 da manhã, estaremos novamente aqui no ciclo de diálogos, conversando sobre a Lei Aldir Blanc. Então, acho que por hoje é isso, né? Agradeço muito, secretário Aldo Valentim. Em breve estaremos em contato novamente, tirando dúvidas, pedindo socorro aí, porque antes de nós nos desesperarmos, a gente sempre tem alguém, a figura do secretário Aldo aí para nos dar esperança. Maravilha, Luciana. Parabéns aí pelo trabalho, os conselheiros e conselheiras também, tá? Eliette. E recebam aí um abraço do nosso ministro Gilson Machado, ministro do Turismo, né, que é a nossa secretaria vinculada, um abraço do secretário especial de Cultura, Mário Frias, e de toda a nossa equipe, estamos aqui sempre à disposição, tá bom? Gastem o dinheiro! É isso aí. Lembrando que está tudo gravado e nós vamos disponibilizar daqui a pouquinho no nosso site, né, Lu? Para quem quiser, né, ouvir novamente ou recomendar que alguém ouça, vai estar à disposição de todos. Obrigado, até mais. Gente, obrigada então, boa semana a todos, nos vemos na próxima terça-feira às 9h30. Valeu, gente, até mais. Obrigado, secretário. Obrigada. Tchau, Valeu, pessoal, até mais. Tá. Bom descanso a todos, todas. Obrigado, secretário. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite, pessoal.